A sala de aula invertida é uma metodologia ativa que tem ganhado destaque, pois promove a participação ativa dos estudantes, o que apresenta resultados positivos no processo de aprendizagem. Para a implementação da sala de aula invertida, é preciso que docentes e estudantes desempenhem papéis específicos. Contudo, há uma grande resistência e até desconhecimento de como agir nessa metodologia, e para contornar isso, há estratégias a serem seguidas. É necessário que o professor entenda o seu novo papel no processo de ensino-aprendizagem. Na sala de aula invertida, o professor deixa de ser protagonista e passa a desempenhar o papel de mediador. Entretanto, deixar de ser protagonista não significa passar a ser menos importante, pois o papel do professor continua sendo essencial no processo de ensino-aprendizagem. Em linhas gerais, cabe a ele selecionar e disponibilizar o conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem, planejar atividades e estratégias que promovam a participação ativa dos estudantes, elaborar instruções claras para garantir que os estudantes saibam como conduzir as discussões em seus pequenos grupos, estimular o estudante a atuar como protagonista no processo de aprendizagem e ter uma atitude séria e comprometida com a atividade, oferecer ferramentas para que os estudantes consigam, sozinhos ou com a ajuda de colegas, polir os conceitos fundamentais e avançar na construção do conhecimento, circular pelos pequenos grupos para verificar se há dúvidas e ajudar os alunos a resolver aquelas que não conseguiram resolver por eles mesmos, analisar o desempenho dos estudantes e dos pequenos grupos para diagnosticar problemas pontuais de aprendizagem e propor estratégias para que as dificuldades sejam superadas, conduzir a atividade de modo que as discussões dos pequenos grupos apresentem uma profundidade compatível com o nível de conhecimento esperado para aquela turma naquele momento do curso, garantir que os objetivos pedagógicos da disciplina sejam alcançados, gerenciar a síntese ao final da discussão e gerenciar o tempo para que as atividades propostas se ajustem ao período disponível para a discussão. Essa lista não esgota o papel do professor na sala de aula invertida, mas já deixa evidente que o professor também é um agente ativo no processo. Para que o docente consiga exercer bem seu papel, é importante que o estudante faça a sua parte. E para que os estudantes, ou pelo menos a maioria deles, façam a sua parte, a atividade tem que ser muito bem planejada e muito bem conduzida pelo professor. Como a maioria dos alunos estão acostumados ao modelo tradicional de ensino, é comum que grande parte da turma apresente certa resistência à sala de aula invertida, até por desconhecimento da metodologia. A falta de engajamento dos estudantes, especialmente nas primeiras atividades, tende a gerar grandes frustrações no professor que está começando a utilizar essa metodologia. Portanto, a fase inicial de implementação da metodologia é a etapa mais difícil. Existem algumas estratégias que o professor deve seguir para estimular o engajamento do estudante. Número 1. Explicar a metodologia. É importante que o professor explique de forma clara e concisa o que será realizado na atividade e o que se espera do estudante antes, durante e após a discussão presencial. É interessante comentar que a sala de aula invertida tende a favorecer o processo de aprendizagem do estudante e, consequentemente, o seu desempenho nas provas, algo que é muito valorizado pelos estudantes. Número 2. Repetir a explicação. Não basta explicar uma única vez, apenas na primeira aula. É necessário sempre relembrar o propósito da sala de aula invertida e do quanto a participação ativa dos alunos é essencial para que essa metodologia funcione. A repetição é necessária até que a atitude protagonista se torne um hábito para os estudantes. Número 3. Preparo do material didático. O professor deve planejar tanto o material que será disponibilizado virtualmente, como videoaulas, textos, vídeos e infográficos, quanto aquele a ser disponibilizado na discussão presencial, com perguntas, resumos e mapas conceituais. O material prévio deve ser suficientemente denso para que o estudante tenha uma base teórica sólida, mas com nível de complexidade e profundidade coerente com o momento do curso em que ele é disponibilizado. Material muito complexo, especialmente no início do curso, tende a gerar frustrações, pois os estudantes se sentem incapazes de entender o conteúdo disponibilizado. Por outro lado, o material muito superficial não ajuda o estudante a alcançar o nível de conhecimento esperado. Oferecer o mesmo conteúdo em diferentes formatos, como trechos de textos, áudios, vídeos e infográficos, ajuda a atingir diferentes perfis de estudantes, mas tem que ter cuidado de não exagerar no volume de material disponibilizado. Sempre que possível, o material deve ser atraente para o estudante e despertar sua curiosidade e a vontade de conhecer mais sobre aquele tema. Número 4. Usar etapas incrementais. Conceitos mais complexos podem ser trabalhados de forma fragmentada, construindo o conhecimento de forma gradual. Com esta abordagem, o material disponibilizado previamente à discussão não precisa ser completo e deve ser elaborado de forma a despertar dúvidas nos estudantes. Essas dúvidas serão levadas à discussão presencial e devem servir de base para o aprofundamento do conteúdo e para a introdução de novos conceitos. Número 5. Circular pelos pequenos grupos. Quando o professor circula pela sala de aula durante a discussão dos pequenos grupos, revela uma postura mais receptiva. O estudante se sente mais confortável em fazer uma pergunta, um comentário ou tirar uma dúvida. O circular pela sala favorece que o docente conheça melhor a turma e possibilita o diagnóstico de problemas pontuais de aprendizagem.
Número 6. Mudanças graduais. A maioria dos estudantes está acostumada com o método tradicional da aula expositiva, portanto, é importante introduzir esta metodologia ativa aos poucos, pegar algum tema específico ou algum momento especial do curso, de preferência depois do professor já conhecer bem a turma e de já ter conquistado a confiança dos estudantes. Quando a sala de aula invertida é colocada de forma muito repentina e como a única estratégia pedagógica do curso, pode gerar muita resistência dos alunos. Essa resistência impede que os objetivos da metodologia sejam alcançados, o que pode levar estudantes e professores a acharem que a metodologia não funciona. Independente da estratégia adotada, é importante que docentes e estudantes compartilhem do mesmo objetivo, proporcionar a melhor formação possível aos estudantes, e que cada um saiba da importância do seu papel para que esse objetivo seja alcançado.